Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Pedimos então a todos que estão presentes e sintonizados nessa nossa atividade que procurem buscar ocupar o seu campo mental com aquela condição que mais vai ajudar na receptividade, na sintonia com essa nossa atividade. Rogar ao amigo Jesus, aos dirigentes desta atividade no plano espiritual, a ajuda para que aqui possamos construir tudo o que precisamos para a tarefa que nos compete realizar nesta noite. Que essa atmosfera, que estes fluidos possam ser de energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes e revigorantes. Ajuda-nos, querido Mestre, a atingir todos aqueles planejamentos da noite. Ajuda a construir tudo o que precisamos para alcançar esses objetivos. Pedimos então licença e iniciamos a nossa atividade de hoje. Hoje vamos falar sobre bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos falar dos itens 8 a 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu selecionei um conteúdo, né, é bem comprido esse item 8 a 10. Eu selecionei lá então um slide onde vai sintetizar o que é essa verdadeira pureza, mas selecionei outros 2 slides que são também referência e trazem lá da Associação Médica Espírita do Brasil o que é a verdadeira pureza. Então, no item 8, diz o seguinte, eu fiz uma síntese aqui para que depois a gente possa abrir para comentários e perguntas. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Isto está no Evangelho, não é? E nesse outro slide aqui, que eu tirei lá do livro Saúde e Espiritismo, no capítulo 2 da Associação Médica Espírita do Brasil. Sabemos hoje que o pensamento é força criadora do universo que nasce das profundezas do ser humano para influenciar na criação a partir de si mesmo. Ele expressa em forma de ondas mento-eletromagnéticas, propagando-se com velocidade superior à da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Como o pensamento possui capacidade de indução, ou seja, de reproduzir suas características em outros, que o sintonize na mesma onda de frequência mental. Devemos ter cuidado com os nossos exemplos, maneiras, gestos e palavras, porque, como lembra André Luiz, geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhe infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota.
O pensamento é, pois, a força que, devidamente orientada, vai facilitar a produção de elementos de defesa do organismo, fortalecendo o arsenal de células do sistema imunológico. Sempre orientado pela consciência profunda, vai mobilizar os elementos de preservação ou defesa, destruindo os processos patogênicos. Então, fazendo um breve comentário, tudo aquilo que está presente em nosso campo mental está agindo em nós e no próximo, se ele comprar, e os espíritos falam que se ele sintonizar, se comprar a ideia que nós estamos, então, naquele momento, externando, através da palavra, de gestos e de outras formas, né, que estão presentes sempre em nas nossas relações do cotidiano. Então, a pergunta que nos cabe fazer é: a gente sabe disso? A primeira pergunta que vamos fazer nesta noite. A gente sabe que os nossos pensamentos influenciam os outros? A gente sabe que esses pensamentos podem causar transtorno? Está aí para a reflexão da noite e para todos aqueles que estão sintonizando esta atividade. Temos aqui uma parte presencial também, né? Manifestem-se das formas que mais lhe convém, né? Trazendo um comentário ou então trazendo questões para que possamos responder de forma integrada àqueles que estão participando e aqueles também que estão querendo produzir conhecimento e entender como este pensamento funciona em nossos cotidianos. Nós temos aqui a ajuda do senhor Paulo Salerno, que está sintonizado no Facebook da casa, e ele então está aqui para nos trazer as perguntas que estão sendo produzidas neste Facebook da casa. Os pensamentos são forças criadoras? Está lá o senhor Paulo Salerno fazendo a pergunta que os nossos pensamentos são forças criadoras? Ele está aqui presente, né? Sim, os nossos pensamentos são forças criadoras. Têm a propriedade de construir em nós a saúde e também a doença, né? Quando estamos pensando, esse pensamento está agindo em nossos corpos de manifestação, que é o perispírito e também o corpo físico, e eles podem causar desconfortos ou então podem gerar a saúde. Temos mais alguma questão, senhor Paulo? Então, se manifestem, falem, né? A gente falou no slide anterior que o pensamento tem a velocidade da luz, mais que a velocidade da luz. Significa que se a gente está pensando numa pessoa que está do outro lado do planeta, ela está recebendo aquele pensamento instantaneamente, né? A gente sabe disso porque às vezes podemos orar. Orar é ocupar o pensamento com uma conexão com o Pai e rogar em favor do Pai a assistência para aqueles a quem dirigimos essa oração. Temos ali o Fabiano. Pergunte, por favor, Fabiano. Esse pessoal está familiarizado com a ideia que se ouve bastante hoje em dia de quem estuda, que o campo do coração ele é 5.000 vezes mais potente que o pensamento. Que é, o Fabiano está perguntando, né? Está fazendo um comentário que o coração, né, as vibrações do coração é muito maior que a do pensamento, né? Que é o que Jesus fala aqui nesse slide, né? Já vi, inclusive, pessoas dizendo assim para a gente fazer um termômetro se eu estou ou não alinhado com as leis do universo, o que eu sinto. Exatamente, né?
O que o Fabiano também comenta aqui na atividade presencial é que quando nós estamos conectados com o todo, com o universo, estamos então numa condição de saúde, né? Essa conexão nos ajuda a produzir as energias e as vibrações que geram um bem-estar no corpo físico e no corpo de manifestação. O que eu sinto seria um termômetro. Sim, ele está aparecendo, está dando para ouvir no Facebook? Tá dando. Então, assim, deu para ouvir no Facebook o comentário do Fabiano, né, que ele... Repete aí, Fabiano, por favor. O que eu sinto seria um termômetro. Se eu estou alinhado ou não com essas leis maiores. Exatamente, né? O efeito do pensamento, né? Que ele fala, o que eu sinto significa se eu estou sentindo dor ou bem-estar, é o resultado do pensamento. A Aline coloca, acredito que nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas emoções e sentimentos. Sem dúvida, Aline, os nossos pensamentos, né, interferem de forma profunda, inclusive, né? A gente não se dá conta. Essa é uma realidade que a gente tem que, não é, ter a ciência que tudo que produzimos na mente tem efeito nos corpos de manifestação, que é o perispírito e o corpo físico. Nós espíritas, muito mais que os outros, né, temos o compromisso assumido com o Criador de construir uma atmosfera muito melhor para nós e em nossos ambientes onde circulamos. A gente sabe disso, a gente sabe que a atmosfera do lar onde vivemos é decorrente dos nossos pensamentos? Temos mais alguma, senhor Paulo? Não temos, mas eu acredito que nós formamos um campo mental e vivemos nesse campo mental. Embora sem nos darmos conta disso. Exatamente. Paulo está comentando, né, que a gente nem percebe que produzimos a atmosfera onde estamos retirando os fluidos e as energias que estão nos alimentando. Nos alimentam, não é? E nós não entendemos esse processo. Então temos que ter cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos. Já paramos para pensar qual é a qualidade dos nossos pensamentos? A gente já fez uma verificação, a gente para fazer essa leitura, qual é a qualidade dos pensamentos que estamos produzindo, porque se produzimos no ambiente doméstico fluidos que são nocivos à nossa saúde, há uma grande possibilidade daqueles que habitam o lar ficarem doentes, né? Que são pensamentos de qualidade inferior, né? Julgar é um? Sim. O denominador comum entre doença e saúde é o pensamento? O Paulo faz uma pergunta muito importante. O denominador comum entre saúde e pensamento e doença, né, é a qualidade dos pensamentos. E aí? A gente conhece isso? A gente tem ciência disso? A gente trabalha para ter uma qualidade de pensamentos melhores, porque a característica do plano onde vivemos é decorrente da qualidade dos pensamentos daqueles que habitam esse momento, né, aqueles lugares. Por exemplo, no bairro, se todos no bairro pensarem que o mundo vai acabar, a atmosfera desse bairro é bastante nociva à saúde. Por outro lado, em bairros que as pessoas habitam, onde acreditam e têm fé no Criador e que tudo vai melhorar, a atmosfera do bairro é salutar.
que está intimamente ligada ao campo mental daqueles que habitam o bairro, né? Para que possamos construir um planeta melhor, os espíritos que habitam este planeta têm que estar numa condição melhor. A contribuição do Silvio. Infelizmente, automatizamos o não prestar atenção no nosso pensamento. O senhor Silvio coloca que automatizamos os nossos pensamentos. Os automatismos são características de que tipo de espírito? Não são aqueles que estão mais perto da animalidade, né? Porque quando saímos do reino animal, trazemos para o reino hominal todas aqueles instintos primitivistas que são necessários, não é, para que habitemos essas primeiras encarnações, que são os mundos primitivos. Nessa etapa que estamos vivendo da transição do plano de provas e expiação para o plano de regeneração, é necessário o exercício de uma condição melhor, não é? Outra pergunta, da Rosane. Então, a verdadeira pureza é cuidar dos pensamentos? Muito legal essa pergunta da Rosane, né? A verdadeira pureza é cuidar dos pensamentos. Está ali sublinhado neste... E ela vai mais longe ainda, continua perguntando. E o que é pureza? Bem legal. Muito legal, Rô. A verdadeira pureza é quando estamos alinhados com as leis de Deus, não é? Aí vamos construindo a verdadeira pureza, porque na escala, na ordem dos espíritos, os espíritos de terceira ordem são aqueles que estão inclinados ao mal e não têm conhecimento ainda, têm uma vaga noção de Deus. Os de segunda ordem são diferentes, eles já conhecem Deus e desfrutam, né, dessa condição de conhecer Deus. E também, né, os de terceira ordem, os de segunda ordem, desculpe, eles já pensam só no bem, né? Então, a verdadeira pureza é estar alinhado com as leis de Deus, não julgar, né? Que é o que mais Jesus nos ensina, que a verdadeira caridade é a benevolência para com as imperfeições, a indulgência, não, benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições e o perdão das ofensas, né? Isso é ocupar o campo com a verdadeira pureza. Quem mais temos aí, senhor Paulo Salerno? É isso. Então, aqui nesse slide, o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, né? Isso alinha com o que o Fabiano colocou ali. Os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, quando a gente está ocupando o nosso campo mental com estes propósitos aí, né, isso é pensar no mal do próximo, estamos, então, construindo em nós aquelas condições que vão provocar a doença e outras mais, né? Voltando aqui, né, ali, né, nesse slide, depois, tem mais alguma aí, Paulo? Nesse slide aqui tem uma parte que, né, que é ali onde fala a qualidade do sentimento e pensamento que lhes infundimos, levando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. O pensamento é, pois, a força que, devidamente orientada, vai facilitar a produção de elementos de defesa do organismo. Então, quando estamos voltados para os pensamentos que estão alinhados com as leis de Deus,
Vamos fortalecendo o arsenal de células do sistema imunológico. Vivemos uma época de pandemia, não é? Quando estamos com medo, quando estamos então produzindo pensamentos ruins para aqueles que fazem parte das nossas caminhadas evolutivas, estamos enfraquecendo o nosso sistema imunológico. E isso pode, não é, causar transtorno para nós. Numa época de pandemia, deveríamos estar com os nossos pensamentos todos alinhados com a lei de Deus. E esta lei, então, é que vai nos ajudar a fazer conquistas. Temos mais alguma? O medo é fator de enfraquecimento do sistema imunológico? Certamente, né? Esse estudo feito pela Associação Médica Espírita do Brasil nos dá bem a ideia, né, do o que o medo pode causar, né? Ele vai causar desequilíbrios no sistema imunológico e vai, então, né, vai deixar suscetível às doenças e, então, certamente ficamos propensos a receber tudo que está à nossa volta. Se estamos circulando num local onde podemos ter contato com o vírus, podemos sim ser infectados por esse vírus que, ora, faz parte dessa pandemia. O que mais temos aí? Uma colocação que me fez pensar, refletir, mas eu só dizer que também ser bom o tempo inteiro é irreal. É preferível ser íntegro a ser bom. Porque tem épocas de ser generoso e tem épocas que tu é egoísta. É doação e retenção. Tudo tem uma dualidade. Deu para ouvir aí, Paulo? A pessoa que ouvia atribui esse pensamento ao Jung, dizia que ele preferia ser íntegro a ser bom. E ser bom o tempo inteiro é irreal. Isso aí é um esforço que a gente está fazendo, né, de vigilância. Legal, Fabiano. Legal o comentário, porque ele nos convoca, né, eles faz despertar, né, para realidades e os cenários que a gente está vivendo, né? Às vezes estamos vivendo num cenário que, né, ser íntegro é aquilo que precisamos produzir, não é mesmo? Existe uma tendência a gente mostrar o nosso lado mais bonito sempre, né? Sim. Mas não dá para negligenciar que todos têm a sua sombra, né? Sim, sim, é verdade, né? E a gente conhece as nossas sombras, a gente para investigar se essas sombras estão presentes nas relações do nosso cotidiano, principalmente com a família, pois ali é a origem e ali é o cenário que nós precisamos para construir tudo que viemos, os propósitos da encarnação, a missão da encarnação. Inclusive, já ouvi pensamentos no raciocínio de que se eu não conheço a minha sombra, eu tenho fortes tendências a ser iludido por achar que o outro é só luz. Se eu não conheço a minha sombra, se eu não reconheço que o outro também tem sua sombra. Sim. Não que a sombra seja negativa, né? Não quer dizer que a sombra... Sim, né? E tu vai descobrir a tua sombra através de um processo de autodescobrimento, às vezes até através de uma terapia, né? Que a Jane está colocando é muito importante, né? Que nós devemos nos conhecer, né? Isso está no Evangelho, né? A gente parar todo dia, durante o dia que a gente viveu, para avaliar, né, o que fizemos de bom. Está lá no Homem de Bem, né, no capítulo 17 do Evangelho, que ao final de cada dia devemos sempre investigar se deixamos algum momento de fazer todo o bem que era possível. Essas são características do homem de bem, que é aquele que está extremamente alinhado com as leis de Deus, né? É o que exercita a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza.
Que mais temos aí, senhor Paulo Salerno? Não temos muitas perguntas hoje, Não tem nem pergunta nem comentário mais. nem comentários. Tem um Daline. Pode? Fala aí, Jane, então, qual é o Daline? A Arene diz assim, ó, desafiador, mas fundamental vencer os nossos medos. Requer bastante esforço diariamente, muita vigilância. Legal que a Aline comenta, né? Requer esforço e muita vigilância, né? A gente é meio que levado, né? O senhor Silvio comenta isso, pelos automatismos. Esses automatismos, a gente gosta de repetir coisas, né? Ou melhor, automatizar coisas. A gente automatiza, depois repete. E aí a gente tem que ver se isso está contribuindo para as conquistas de progresso que a gente tem que fazer. Né? Porque repetir, a gente nem percebe, às vezes, o mal que a gente está fazendo para a gente e para o próximo. Colette Coller. Somos causadores da nossa invigilância. Atraímos o que pensamos. O organismo recebe as vibrações do pensamento porque será que pensamos, às vezes, no pior? Legal o comentário também, não é? Como é que a gente está ocupando o nosso campo mental? A gente ocupa com coisas produtivas e a gente sabe que o que a gente está pensando está causando transtorno para a gente. Aí uma etapa, não é, para a gente cumprir, né, que é o que mais Jesus nos convida a fazer, o bem, o exercício da caridade na sua verdadeira pureza. E ele fala isso que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas, né? Isso é eliminar do campo mental tudo que pode estar causando transtorno quando a gente pensa assim. Podemos dizer, então, nessa questão, que pensar no pior é ter fé no pior? Nossa, o Paulo Salerno trouxe uma reflexão aqui importantíssima, né? Se nós ocupamos o campo mental com coisas ruins, nós estamos, então, construindo o que é ruim para nós. Não é mais ou menos assim? O fértil. Plantou, nasce. Estamos já chegando ao final da nossa atividade. Queremos, então, pedir a todos que busquem aquele recolhimento íntimo, aqueles que têm água para magnetizar, aqueles que têm familiares com doenças, com qualquer tipo de desequilíbrio, que pensem nesses queridos irmãos, porque quando pensamos neles, nós criamos uma ponte para essa irradiação que iremos fazer e também eles receberão essas energias e fluidos. Querido Mestre Jesus, queremos aqui pedir em favor daqueles nossos irmãos suicidas que optaram por este caminho. Temos aqueles conscientes, temos os inconscientes desta opção, deste caminho. Temos aqueles que já planejam este caminho. E temos aqueles suicidas que estão encarnados, muito necessitados de comprovar a completude das suas encarnações. Que todos esses nossos queridos irmãos e também os familiares desses irmãos suicidas possam aqui se beneficiar destes fluidos, destas energias que ora estamos produzindo. Que estes fluidos sejam de energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes,
da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da inteligência, pois é importante usar a inteligência para identificar as provas, produzir a superação destas provas, também da memória, pois precisamos lembrar desses conteúdos, destes conhecimentos que já adquirimos. Atua, Jesus, sobre a memória desses nossos irmãos para que possam lembrar. Também da resignação, pois é diante das provas e com a construção desta virtude que é a resignação que vamos poder sintonizar com o nosso Criador e prover dele as energias que é preciso para a força, para a superação de provas. Que a afabilidade, a doçura, o perdão, a indulgência, a lei de justiça, amor e caridade possa estar presente nesta atmosfera, ajudando esses nossos queridos irmãos nas construções que precisam fazer. Concluímos aqui então essa parte da irradiação. Vamos agora para o passe. Pedir a todos que estão nesta sintonia dessa atividade que possam receber dos teus benfeitores, Jesus, tudo aquilo e todas as necessidades para contemplar tudo o que precisam. Que possam ter uma semana que está por vir de amor e de paz, de fluidos e energias que vão ajudar nas construções de progresso que precisam fazer. Agradecidos, finalizamos então a nossa atividade de hoje.